De eleições, só que não aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Estão falando sobre Joe Biden desistir. Você aí em casa ou no trabalho ou no seu carro, o que acha? Joe Biden tem condição de disputar as próximas eleições? Se vencesse, de ser o presidente dos Estados Unidos por mais alguns anos? Será? Bom, ele rejeitou os apelos de democratas para que não concorra à reeleição, conforme revelado em uma carta que foi destinada a deputados. Em meio a pressões crescentes após um debate eleitoral considerado fraco, muito fraco, Joe Biden enfatizou a necessidade de união do Partido Democrata para derrotar Donald Trump nas próximas eleições. Com a aproximação da Convenção Democrata e também das eleições gerais, Biden argumentou que qualquer hesitação acabaria beneficiando Trump e enfraqueceria naturalmente os democratas, apelando por coesão e foco na vitória contra o candidato republicano. Luiz Felipe Dávila. Dávila, como você tem avaliado essa pressão sofrida por Joe Biden? Houve editoriais publicados pelo The New York Times, The Wall Street Journal, salvo engano, um outro jornal bem conhecido, uma revista, não me fugiu. Economist. The Economist, exatamente. Além disso, muitas manifestações de figuras importantes do Partido Democrata, figuras também, pessoas conhecidas, enfim, influenciadores norte-americanos. O que você acha de toda essa pressão sofrida por Joe Biden e esse posicionamento? Ele insiste que é preciso união do Partido Democrata, mas você acha que dá? Tá difícil. Porque a eleição presidencial é uma das eleições, porque vai ter eleição também para a Câmara, tem eleição para algumas vagas do Senado. E, na verdade, é o seguinte, se você tem um mau candidato puxando o voto que não tem chance de ganhar, atrapalha também as eleições locais. Então, é óbvio que o partido quer alguém que empolgue, que una o país para tentar ter alguma chance numa disputa contra Donald Trump, hoje o favorito. E aí nós temos dois problemas. O primeiro, a performance de Joe Biden no debate deixou claro que ele não tem condições de continuar como candidato ao Partido Democrata. Mas a verdade, Candiato, é que o Partido Democrata desperdiçou 4 anos de Joe Biden, porque esses sinais que agora, de uma maneira muito mais nítida, se manifestam, já haviam sido manifestados na campanha há 4 anos atrás. Então, o partido que ganhou ali a eleição presidencial naquela época deveria trabalhar esses últimos 4 anos para criar uma nova candidatura para enfrentar Donald Trump e não dobrar a aposta num candidato que já mostrou problemas lá atrás. Então, assim, é um despreparo do partido inacreditável. E agora bateu o desespero. E esse desespero para arrumar um candidato não é fácil. Por quê? Precisa ser um candidato que tenha alta aceitação, que consiga mobilizar eleitores moderados republicanos para ter algum tipo de traição lá, esse voto migrar, e precisa ser bom de movimentar dinheiro, levantar recurso rapidamente para uma campanha presidencial. Então não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa fácil. E a história hoje que estão nos jornais de Kamala Harris, que é a sua vice-presidente, ser a favorita, é um desastre, porque é óbvio que Kamala Harris não vai conseguir mobilizar esse eleitor moderado republicano que ela precisa, que são esses estados independentes, e o eleitor independente é o tal do swing states, é o estado que muda de lado a cada eleição. É esse estado que vai ser determinante numa eleição presidencial. Então, a meu ver, assim, bateu o desespero, mas um desespero em cima de algo conhecido e não inusitado. E, portanto, mostra um partido que está despreparado há 4 anos, que deveria estar trabalhando para buscar um candidato mais competitivo. Eu espero que a lição que hoje o Partido Democrata ensina ao Brasil é para acordar a nossa direita e começar a trabalhar desde já na criação, na união dessa candidatura, para que nós não cheguemos lá 6 meses de eleição, 3 meses de eleição, pelo amor de Deus, quem vai ser o candidato? Não entra esse desespero maluco do Partido Democrata, que é um sinal muito preocupante da democracia. Porque o que acontece? O segundo maior partido americano hoje não tem um candidato competitivo para as eleições. Esta é a verdade do Partido Democrata. E não tem por incompetência própria.
Você, Mota, o que a gente precisa trazer para o debate, a manifestação de Joe Biden, não dá para dizer que Joe Biden estava num dia ruim, né? Não acordou bem, não descansou na noite anterior. Ele vem mal, ou pelo menos ele tem apresentado sinais de senilidade já há bastante tempo. A gente precisa considerar essa dificuldade que ele enfrenta pelo menos no último ano e meio. Agora, há tempo suficiente para trocar o candidato do Partido Democrata? E eu vou trazer, inclusive, daqui a pouco a informação adicional. O Dávila mencionou a Kamala Harris vem sendo apontada como um possível nome para essa disputa. É uma situação muito complicada. Os democratas já tinham pelo menos 3 problemas: a inflação, imigração sem controle e o radicalismo da chamada pauta woke, aquela que processa você se você usar o pronome errado. Agora, os democratas têm mais um problema, chamado Biden. O que aconteceu num debate foi um desastre de proporções catastróficas, a ponto de eu ter lido a opinião de muitas pessoas do Partido Democrata, dando a entender que a preocupação não era nem mais a eleição, mas sim o fato de você ter uma pessoa com capacidade cognitiva prejudicada pilotando a nação mais poderosa do planeta. Isso está levando ao colapso do Partido Democrata. Não há eufemismo que consiga disfarçar isso. Ao mesmo tempo, do lado republicano, os ventos sopram a favor. A Suprema Corte tomou aquela decisão que deu imunidade aos ex-presidentes da República americanos por atos oficiais cometidos durante o mandato. A Suprema Corte americana disse o seguinte: agora acabou essa história de um promotor qualquer abrir um processo criminal contra o ex-presidente. Primeiro, ele tem que sofrer um processo de impeachment no Congresso. A Suprema Corte até deu de brinde uma outra decisão, acabando lá com uma garantia que tinha, que permitia que as pessoas acampassem na rua. Não sei se o Beraldo viu essa decisão. E muitas cidades começaram já a acabar com os acampamentos, aqueles acampamentos de, abre aspas, sem teto, fecha aspas, né? Então, inclusive, o Trump foi condenado naquele processo criminal em Nova York e o juiz ia dar a sentença. Esse juiz deu uma declaração que, diante dessa decisão de imunidade da Suprema Corte, essa audiência de sentença para o Trump está adiada indefinidamente. Ou seja, parece que em breve não vai existir mais nenhum obstáculo jurídico sequer na frente do Trump. Então, a única coisa que eu consigo ver aí é uma derrota histórica dos democratas, porque não existe, entre esses nomes que são cogitados, né? A Michelle Obama é uma brincadeira, não, só pode ser uma piada. A Hillary Clinton vai ser uma derrota maior ainda que a do Joe Biden. A Kamala Harris é uma política considerada de esquerda radical. O único nome que eu vejo as pessoas sensatas dizendo que teria alguma chance de uma disputa com Donald Trump seria o do senador Bernie Sanders, que é um senador de Vermont. Mas, conhecendo o pouco de política que eu conheço, nessa fogueira das vaidades imensa, eu duvido muito que ele vai entrar em cena nessa altura do campeonato.